E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês têm passado esses dias? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje eu vou estar orientando vocês com relação à disciplina de banco de dados, né? O que é que a gente vai cobrar na avaliação que acontecerá essa semana, na segunda-feira, dia 5. Então é bom que vocês prestem bem atenção o conteúdo que deve ser estudado, para que na hora da avaliação vocês saibam, tenham consciência das respostas aí, tá bom? Então vamos começar aí as explicações com relação ao conteúdo da prova. Então eu vou estar cobrando de vocês conteúdo da apostila, da página 1, está nomeado aqui página 1. Então, a partir do conteúdo que é a introdução a banco de dados, vai falar dos conceitos iniciais. Então ele vai falar o que é informação, que a informação realmente hoje é o bem, talvez, mais importante de uma empresa, né? Porque sem a informação, a empresa, principalmente a empresa que tem um porte médio a grande, ele vai depender cada vez mais da informação. E aí vai dar ele vai explicar mais detalhes sobre isso, vai falar um pouco do que era no passado, né? Antigamente as empresas armazenavam informações em arquivos físicos, naquelas gavetas, né? Naqueles armários, naquelas pastas, e isso foi mudando ao longo do tempo, e a informação hoje, de certa forma, ela é armazenada preferencialmente em meios digitais. A apostila fala um pouco do que é dado, informação, fato e metadado, né? Dado é aquela menor parte que não tem sentido, junto vários dados formam informação, e aí tem o fato, né? E tem o metadado. O metadado é o que? São dados sobre dados, como a gente já falou em algumas aulas passadas. É bom você dar uma estudadazinha também desses conceitos: dado, fato, informação e o que é um metadado. Tem aí um pouco do histórico dos bancos de dados, é bom dar uma lidinha também, né? Tem uma pessoa que fez muito, ajudou bastante, né, no mundo dos bancos de dados, que é o Edgar Ted Code, que ele desenvolveu aí escreveu um artigo que foi fundamental para a criação, para que eles desenvolvessem bancos de dados relacionais, que é exatamente os bancos de dados que a gente tem hoje, que se popularizou e a gente tem hoje espalhado pelo mundo inteiro. Vai falar também na história, né? Fala do Larry Ellison, certo? Que ele tinha acabado de fundar uma pequena empresa, recrutando programadores e tal. É bom ver também um pouco sobre esse cara. Ele teve um papel fundamental aí na história do desenvolvimento dos bancos de dados. Aí também vê o conceito de banco de dados, o que é um banco de dados. É bom dar uma estudadazinha. Outra coisa importante é a questão das operações básicas que um banco de dados pode fazer, que a gente já falou, que são 4, né? Inserção, remoção, atualização e consulta. Cada um tem sua função aí, cada um tem sua ação dentro do banco de dados: inserir, remover, atualizar e fazer consulta, que eu acho que talvez a mais importante função de um banco de dados. Ele vai descendo. Abstração de dados, é importante entender o conceito de abstração também. Então, os 3 níveis, né, de abstração: nível interno ou físico, nível conceitual, nível externo ou divisão, ou seja, são níveis de abstração de um banco de dados. No nível interno ou físico, o usuário, aquela pessoa que está manipulando, você que está acessando o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, quando você vai se cadastrar em um site, você não está preocupado no nível interno ou físico, você nem sabe como isso funciona, a maioria dos usuários não sabe, então você está abstraindo. Além disso, tem lá um outro assunto que ele fala, são os sistemas gerenciadores de bancos de dados, SGBDs, também é uma matéria importante, vocês devem estudar, as características de um SGBD. Aí lá vem a questão do ACID, né? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que são aquelas propriedades fundamentais
que um SGBD deve ter. E aí ele fala sobre cada uma delas. Existem também algumas características que permitem controlar e acompanhar melhor os dados armazenados. Então essas características básicas de um SGBD, então aqui anteriormente a gente está falando de propriedades fundamentais de um SGBD. Aqui a gente já está falando das características que um SGBD deve ter, que são controle de redundâncias, controle de concorrência, controle de acesso, controle de integridade e backups, né? Um SGBD que não realiza backup, ele simplesmente não vai funcionar, ninguém vai querer. Aí tem exemplos de SGBDs, é importante vocês darem uma olhadinha também. E também nós vimos os bancos de dados quanto à sua arquitetura, né? O SGBD quanto à sua arquitetura. Quais são as arquiteturas existentes do SGBD? E aí nós temos a arquitetura standalone, que é aquele onde é instalado na própria máquina. Temos a arquitetura centralizada, onde já existe o papel do servidor, mesmo que dentro de uma empresa. Depois vem a arquitetura cliente-servidor, onde o servidor em si a gente não sabe onde fica, né? Pode ser na qualquer parte do mundo. E existe também a arquitetura distribuída, onde existem vários servidores espalhados com a mesma informação, possivelmente replicando os dados, e aí eles ficam espalhados pelo mundo. Nós também vimos um pouco de modelagem de dados. Modelagem de dados, tivemos uma introduçãozinha à modelagem de dados, vimos a importância da modelagem de dados, né? Vimos que existem fases na modelagem de dados. A primeira fase é a modelagem conceitual, a segunda é a modelagem lógica, a terceira é a implementação do modelo lógico. Então existem 3 fases quando você vai modelar o banco de dados. Vai para a parte conceitual, depois parte para a parte lógica e por fim você implementa isso através de códigos mesmo, fazendo a implementação, a criação lógica do modelo do banco de dados. Uma entidade possui atributos, então no caso uma entidade aluno, então ele possui atributos idade, nome do aluno, CPF, matrícula na escola, nome do responsável, número de telefone, endereço. Então são atributos da entidade aluno. Quando a gente vai desenvolver um banco de dados, a gente precisa identificar as entidades e os atributos. Então essa parte também vai cair. A gente viu também que existem atributos simples e compostos. Por exemplo, aqui nós temos o endereço do professor. Então ele é um atributo composto. Por quê? Porque dentro do endereço tem rua, número, bairro, cidade, CEP, estado. E atributos multivalorados, monovalorados. Atributo derivado é quando é derivado de um outro atributo. Então de repente você tem um atributo que quando o cara digita lá o ano de nascimento, o banco de dados vai ter lá outro atributo chamado idade, que ele vai calcular a partir da data de nascimento do cara, do ano que ele nasceu, ele vai calcular a idade dele. Então um dependendo do outro. Tem um atributo do valor que tem valor nulo, ou seja, que você pode deixar em branco, certo? Você não precisa preencher, então valor nulo. E aí por aí a gente vai parar. Então a gente vai até a página 20. Então são da página 1 à página 20. É um conteúdo extenso. Eu vou estar deixando aí, como eu já falei, além desse vídeo, a apostila. Eu vou estar deixando o slide, certo? E o vídeo que a gente passou para vocês. Vocês façam o possível para aproveitar o máximo de tempo para estudar, porque é esse o conteúdo que vai ser cobrado na avaliação dessa próxima semana. Então, um abração para vocês e até o próximo encontro.